Comissão de senadores vai regulamentar teto do funcionalismo público. O plenário vota PEC que limita despesas públicas na próxima semana. E Comissão de Direitos Humanos debate papel dos trabalhadores na educação superior. Boa noite. O Senado vai propor a regulamentação do teto do funcionalismo para impedir os supersalários. Foi instalada na manhã desta quinta-feira a chamada Comissão Especial do Extrateto. A comissão especial terá 20 dias para rastrear os casos de servidores que ganham mais de R$ 33.763, salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o limite máximo estabelecido na Constituição. O presidente do Senado lembrou que desde 2013 a Casa identificou e interrompeu os pagamentos acima do teto para os seus servidores. Agora, cabe à comissão propor o melhor modelo para acabar com o problema em todo o país. O que nós vimos com relação a denúncias de pessoas que estão ganhando 90, 70, 80, 150, 200 mil reais, isso é uma assinte a esse país tão desigual. O presidente da comissão é Otto Alencar, o vice-presidente, Antônio Anastasia, e a relatora é Cátia Abreu. A senadora quer realizar audiências com o presidente da República, Michel Temer, com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pois o pagamento acima do limite acontece nos 3 poderes. Para a relatora, os abusos acontecem por causa da falta de regulamentação. Ela considera que são 2 os principais problemas. Primeiro, o aumento automático de salário de acordo com o aumento do salário do Supremo Tribunal Federal, isso é automatizado para os estados, trazendo um transtorno imenso nos orçamentos dos governos dos estados. E o segundo ponto, os contrabando de benefícios que são transformados em salários. Não dá mais para inventar benefícios, criar benefícios, inclusive até separando eles da folha principal para não ser justificado como salário. Nada justifica, em determinados casos, o auxílio moradia. Quando ainda alguns poderes, principalmente nos estados, ainda incluem auxílio moradia retroativo de até 10 anos, como eu vi no estado de Tocantins. Esta semana, a PEC que limita os gastos federais avançou no Senado. A proposta foi debatida em audiência pública e aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça por 19 votos a 7. Ela começa a ser discutida em plenário na quarta-feira, dia 16. Na terça-feira foi realizada uma audiência pública para a discussão da PEC 55, conhecida como a PEC do Teto. A proposta de emenda à Constituição estabelece que os gastos federais só podem ser corrigidos pela inflação acumulada no período de 12 meses, que se encerra em junho do ano anterior. O teto tem validade de 20 anos, mas pode haver uma revisão após 10 anos de vigência. Inicialmente, somente os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça participariam da audiência, mas um acordo incluiu os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. Entre os convidados que foram indicados pelo governo, Samuel Pessoa, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, afirmou que a proposta é necessária para restabelecer o equilíbrio das contas públicas e que aumento de impostos não resolverá o problema. Se nós fizermos mais uma rodada de aumento de carga tributária, como a taxa de crescimento do gasto continuar a ser o dobro da taxa de crescimento do PIB, daqui a 2 anos nós estaremos na mesma situação que nós estamos hoje, nos mesmos problemas. Professor de Economia da Universidade de Campinas, Pedro Zalu Bastos, indicado pela oposição, afirmou que a PEC pune os mais pobres, porque haverá corte de gastos em saúde e educação, e defendeu a taxação dos ricos. Se, por exemplo, a reforma tributária proposta pelo Fernando Henrique Cardoso em 1989, imposto sobre grandes fortunas, fosse aplicada, nos termos dele, você teria 100 bilhões de reais por ano, o total do déficit do ano passado. A quarta-feira foi o dia da votação na Comissão de Constituição e Justiça. A oposição apresentou mais de 50 emendas e 2 votos em separado. Um do senador Roberto Requião, outro do senador Randolfo Rodrigues. Todas as iniciativas foram rejeitadas. A comissão aprovou por 19 votos a 7 o texto do relator da matéria, senador Eunício Oliveira. A oposição disse que vai insistir na proposta de um referendo popular.
Ela é antipovo atual e antipovo futuro, ante as gerações que virão, pelo seu caráter de congelamento de qualquer tipo de investimento nas áreas sociais. A oposição apresentará proposta de referendo, se for derrotada no voto em relação à PEC. E iremos, se necessário for, até ao Supremo Tribunal Federal. O senador Ricardo Ferraço defendeu a PEC 55, citando o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. A responsabilidade fiscal é fundamento das economias saudáveis. E responsabilidade fiscal não tem ideologia. O debate sobre o tamanho do Estado e sobre o limite do gasto público é inadiável. O Estado no Brasil ficou grande demais e a sociedade já não consegue sustentá-lo. E a proposta foi tema de debate hoje em uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Na Câmara Legislativa do Distrito Federal, senadores e deputados distritais discutiram as reformas propostas pelo presidente Michel Temer. Juristas, sindicalistas e políticos criticaram a PEC que limita as despesas públicas por 20 anos. Segundo eles, a proposta vai representar cortes em direitos da população brasileira, como saúde e educação. E durante a tarde, a Comissão de Direitos Humanos recebeu representantes de trabalhadores de universidades de 8 países da América Latina. A ideia era discutir o avanço de uma universidade comum entre os países latino-americanos. Mas o tema que realmente dominou o debate foi o cenário da educação no Brasil. Trabalhadores nacionais e internacionais demonstraram apoio à Federação dos Trabalhadores Técnicos de Universidades Públicas do Brasil, que estão em greve contra a PEC 55, que congela os gastos do país por 20 anos. Ponto muito positivo pela participação ativa dos partidos, dos países aqui presentes e pela fala do senador, uma fala de esperança, porque o povo brasileiro não pode perder a esperança. A Comissão de Direitos Humanos hoje recebeu convidados de 8 países e que declararam aqui total apoio à FASUBRA. São servidores das universidades que estão em greve há um período, porque o governo não negocia os direitos básicos deles. E, ao mesmo tempo, claro, eles estão manifestando a preocupação com essa medida provisória, que faz uma mudança profunda na educação. Eles estão exigindo, a exemplo dos estudantes que ocuparam mais de 1.000 escolas e universidades nesse país, um debate amplo e não aceitam mudança na educação por medida provisória. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.